Olá! Hoje a gente vai explorar uma estratégia bem simples, mas olha, super poderosa, de só 5 minutinhos. Ela foi pensada para a gente acabar de vez com aquele hábito de apertar o botão soneca. E para começar, tem uma frase que, nossa, resume perfeitamente o quão absurda é essa função soneca. O comediante Demetri Martin acertou em cheio. Se a gente para pensar exatamente isso, né? É como se a pessoa estivesse escolhendo começar o dia com várias pequenas derrotas, em vez de uma vitória logo de cara. E essa piada acaba levando a gente para uma questão muito mais profunda. Será que o jeito que se começa o dia, aquele primeiro ato que se faz, não está aos pouquinhos moldando a identidade e quem sabe até o rumo da vida inteira? E aqui está o ponto central da coisa. Apertar o soneca é basicamente apertar um botão de procrastinação. É uma mensagem que se envia para o subconsciente, logo no comecinho do dia, de que falta disciplina até mesmo para sair da cama. Então, para superar isso, a primeira mudança não é física, é mental. É sobre adotar uma nova mentalidade, uma nova crença sobre o que realmente significa ser uma pessoa matinal. E essa aqui é a ideia que muda tudo. Ser uma pessoa matinal não é um traço fixo da personalidade, é uma habilidade. Uma habilidade que se desenvolve com estratégia e com prática. Ninguém está condenado a odiar as manhãs para sempre. Para deixar isso mais prático, a fonte que estamos analisando traz um conceito-chave, o nível de motivação ao acordar, ou NMA. É como se fosse uma escala de 1 a 10 que mede a disposição de alguém para começar o dia assim que o alarme toca. E esse gráfico aqui ilustra o problema e a solução de um jeito genial. Quando o alarme toca, é natural que o animal esteja lá embaixo. A tentação de voltar a dormir é enorme. O objetivo todo da estratégia de 5 minutos é, de propósito, aumentar esse animar até um ponto em que ficar acordado se torna a escolha mais fácil. Certo, então como é que se aumenta esse tal de NMA na prática? Vamos mergulhar agora no plano de 5 minutos, que é totalmente a prova de soneca. Bom, aqui está o resumo dos 5 passos. Cada um deles foi pensado para criar um embalo, sabe? Um impulso progressivo, que vai tornando o passo seguinte cada vez mais fácil. Agora, a gente vai detalhar cada um desses minutos. O primeiro passo, por incrível que pareça, acontece na noite anterior. O princípio é muito simples. O primeiro pensamento da manhã, geralmente a continuação do último pensamento da noite. Se a pessoa dorme pensando, não, tenho que acordar em 6 horas, o despertar vai ser um pavor. Mas, se ela cria uma expectativa positiva, tipo aquela ansiedade boa para um passeio, pular da cama fica muito mais fácil. O segundo passo é puramente físico e incrivelmente eficaz: botar o despertador bem longe da cama. Isso força o movimento. E o ponto-chave é esse: movimento cria energia. O simples ato de se levantar e caminhar pelo quarto já começa a tirar o corpo daquele estado de sono. Com o alarme já desligado, o passo seguinte é ir direto para o banheiro e escovar os dentes. O foco aqui nem é tanto a higiene, mas sim fazer uma atividade que é simples e automática. É uma coisa que não exige pensar. E isso dá um tempo para o cérebro e o corpo fazerem a transição do modo dormindo para o modo acordado. O quarto passo combate um inimigo silencioso da energia da manhã: a desidratação. Pensa só, depois de 6, 8 horas dormindo, o corpo está naturalmente desidratado. Beber um copo cheio d'água logo em seguida ajuda a reidratar e a combater aquela sensação de fadiga. E essa é uma virada de chave muito poderosa. Muitas vezes, quando se sente cansaço de manhã, o que o corpo está pedindo não é mais sono, é mais água. E o último passo, o que sela a vitória contra a cama? Aqui existem 2 opções: ou já vestir a roupa de ginástica, o que prepara a mente para uma atividade, ou então entrar no chuveiro, que é um jeito quase infalível de despertar completamente. Ambos os atos são um sinal claro de que o dia começou de verdade. Além desses 5 passos principais, a fonte ainda dá algumas dicas adicionais. Sabe aquele empurrãozinho extra para tornar o processo ainda mais fácil? Vamos passar por elas rapidinho. Primeiro, usar afirmações na hora de dormir para já programar o subconsciente para um despertar positivo. Segundo, usar um timer para acender as luzes junto com o alarme, porque é bem mais difícil voltar a dormir num quarto claro. E terceiro, uma tática muito inteligente: programar o aquecedor para desligar um pouco antes do alarme. Isso torna o calor das cobertas bem menos convidativo. Certo, tudo isso soa muito bem. Mas conhecimento sem ação não leva a lugar nenhum, né? Então, como colocar isso em prática, imediatamente?
E essa citação do Tony Robbins é o lembrete perfeito. A gente tem essa tendência de adiar as coisas. Começo na segunda-feira, começo no mês que vem. Essa pergunta força uma reflexão sobre a procrastinação e a gente percebe que o único momento para começar é, de fato, agora. O plano de ação que se propõe é um desafio de 30 dias, começando esta noite. Não é amanhã, não é na próxima semana, é hoje à noite. O primeiro passo é simplesmente ajustar o alarme para amanhã e já preparar o ambiente para os 5 passos. Deixar a roupa separada, o copo de água pronto e, claro, o alarme do outro lado do quarto. E para encerrar, fica esta pergunta no ar. Ela conecta um pequeno hábito de 5 minutos a uma transformação muito maior. E se a diferença entre a pessoa que se é hoje e a pessoa que se deseja ser estiver simplesmente na decisão que é tomada nos primeiros 5 minutos de cada dia? Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com amor, se inscreva e deixe seu like. Assim, juntos, levamos o consolo da palavra a quem mais precisa.